Olá, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de trazer ao teu coração nesse dia uma palavra para refletir você e a sua família sobre uma prática que tem sido esquecida no nosso meio. Essa prática tão importante, essa prática que é considerada a musculatura, a força da igreja, e tem sido esquecida pelos crentes durante muito tempo. Eu gostaria de aquecer novamente essa chama, acender novamente esse fogo no coração da igreja, dessa prática chamada jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 diz: quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu digo a verdade, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. O que eu acho maravilhoso nessa palavra é que a primeira frase de Jesus, a primeira palavra de Jesus é quando jejuares. Não é assim, se você quiser jejuar, ou quando houver disposição no seu coração, jejue. Quando você puder jejuar, jejue. Eu gostaria de implorar que vocês jejuassem. Não. Jesus traz uma palavra forte ao coração do povo daquela época, que se aplica a nós hoje. Quando jejuares. Quando jejuar, nos mostrando que é uma prática que precisa estar em constante atividade no nosso meio. E o que ele fala? Quando jejuares, não sejam como os hipócritas. Não mostrem uma aparência triste. Não. E qual que é o princípio do jejum? Pastor, por que eu devo jejuar? O que é o jejum, especificamente dito? Jejum, meu querido, a palavra jejum quer dizer abster-se de alimento por um período de tempo para o cumprimento de um propósito. Como assim, pastor? Por exemplo, eu vou tirar um dia da semana para jejuar por crescimento espiritual, para que Deus aumente a minha fé, para que eu possa ter a minha fé fortalecida, para que eu possa conhecer mais de Deus, para que eu possa ter mais experiências com Deus. Eu vou tirar um dia da semana para jejuar em favor da nossa nação, para que Deus transforme a realidade do nosso país, para que Deus transforme o nosso governo. Por exemplo, eu vou jejuar por missões, tirar um dia da semana e jejuar por missões, para que Deus continue enviando missionários e levantando missionários, para que Deus esteja tocando no coração das igrejas para estarem ofertando para missões. São esses os propósitos pela qual nós jejuamos, pela qual nós precisamos jejuar. O propósito é crescimento, é fortalecimento pessoal. Quando você jejua, você substitui o que é bom pelo melhor. Por quê? Alimentar é muito bom. Comer uma comida saborosa é muito bom. Mas quando você jejua, você está dizendo: vou trocar o que é bom pelo que é melhor. Eu estou trocando o alimento físico pelo alimento espiritual. Ou seja, quando você decide jejuar, você está querendo dizer o seguinte: ao invés de eu fortalecer o meu corpo, eu quero fortalecer o meu espírito. E por isso eu jejuo. Essa prática é necessária em nossos dias. Essa prática é necessária na vida da nossa família e na vida da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus, ele jejuou para nos deixar o exemplo.
Portanto, que o próprio Jesus disse quando questionado pelos discípulos de João Batista: ei, por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que nós jejuamos e você e os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala assim: poderão jejuar enquanto o noivo ainda está presente? Mas virá o dia em que o noivo será retirado, e então jejuarão. O princípio básico do jejum é isso: é crescimento, fortalecimento espiritual. Fortalecimento, porque a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe dos ares, ou seja, contra o inferno. Essa é a nossa batalha. E por isso precisamos jejuar, para que possamos estar fortes e preparados para lutar e ter poder sobre toda e qualquer obra do mal. Jesus, descendo do monte da transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, se depararam com uma cena bem constrangedora. Os seus discípulos que não foram com eles para o monte da transfiguração, estavam tentando expulsar um demônio de um menino, mas não conseguiam. O pai do menino veio até Jesus e falou assim: Jesus, por favor, me ajude. Meu filho está endemoniado. Seus discípulos tentaram expulsar o demônio dele, mas não conseguiram. E Jesus foi ao encontro daquela criança, expulsou o demônio dele, e questionado pelos seus discípulos depois, falou assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus disse o seguinte: que essa casta só sai com jejum e oração, dizendo que existe uma casta de demônios, existe uma classe de demônios que só serão expulsos através do jejum e da oração. Ou seja, o jejum é importante para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. É isso que eu desejo a você e a sua família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que você e a sua família possam discutir aí o assunto, conversar sobre o assunto. E o que você entendeu sobre o jejum? E qual a importância dele na nossa vida pessoal e na vida da igreja? Que vocês possam conversar e orar a respeito disso e aplicar essa prática em sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.